E aí, tá preparada? Não, não tô. Mas você me pergunta e eu respondo. E a gente faz linda, super casual, pode ser? Cara, eu não lembro de p*** nenhuma. Eu vim aqui pegar num papel pra ver o que eu lembro. Eu perdi minha folha de perguntas. Eu tenho no WhatsApp que você me mandou. É no WhatsApp, né? Olá, gente! Meu nome é Aline Regioli e bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no meu canal, comente nos meus vídeos, me manda sugestões, compartilhem, dão aquele like se você gostou do vídeo. Não esquece de dar like. Se você ainda não me segue no Instagram, passa lá pra ver meu Instagram. Eu mostro muito do meu dia a dia lá, como comissária, como mãe. Hoje tá um vídeo muito legal que eu conversei com a Francine, a minha amiga. Dei uma entrevistada. Eu acho que ela tem uma história muito bacana pra contar e ela contou pra gente. Ela tentou Emirates 3 vezes e passou na terceira. E ainda na terceira vez que ela passou, ainda aconteceu um incidente muito engraçado. E hoje a gente ri, né? Mas podia ser bem trágico. Então assistam. Ela foi purser da Emirates. Ela foi dançarina do Faustão. Ela é profissional de dança e trabalhou 7 anos e meio na Emirates. E chegou a purser. Trabalhou 2 anos como purser e depois decidiu ir embora. Por quê? Vamos lá? E já vou avisando que o vídeo ficou bem longo. Eu dividi essa entrevista em 2 partes, porque o vídeo inteiro tem 1h30. Claro que com a edição ele fica um pouco mais curto, mas mesmo assim é muito conteúdo legal e eu não queria cortar tudo, então eu dividi em 2, mais ou menos de 25 minutos cada um. Então hoje eu vou mostrar a parte 1 do vídeo. Vamos lá? A tua irmã sempre foi comissária, né? Mas você tinha o sonho de ser comissária? Não, na verdade não. Então, a minha irmã mais velha voou 11 anos para TAM. Naquela época que ela estava voando, eu achava legal essa vida de trabalhar e conhecer o Brasil, porque ela fazia voo internacional, mas a maioria era nacional. Eu achava super interessante, mas não tinha a menor intenção de fazer isso. Sempre pensei que queria ser veterinária, é isso que eu vou fazer. Gosto de dançar. O que você fazia antes? Estava dando aula antes de entrar para Emirates, bem antes de entrar para Emirates, eu tava dando aula de dança. Tinha acabado de sair do Faustão, dancei 3 anos lá no Domingão do Faustão, foi muito legal. Então eu tava fazendo outros projetos, não tava nem pensando em voar. Eu adorava dançar no Domingão, eu achava o máximo, então eu tava curtindo a minha vida e eu não me interessava tanto por ser comissária nessa época. Quando minha irmã entrou na Emirates, eu ainda tava no Fausto e eu comecei a sentir um gostinho diferente da profissão dela de comissária. Porque ela começou a voar o mundo inteiro. E aí foi assim, tá bom, não tá mais só conhecendo o Brasil. Ela começou a mandar fotos de lugares que eu achava o máximo. Calhou que eu saí do Fausto, eu tava dando aula de dança ainda no Brasil, e ela falou, por que você não vem conhecer Dubai? Talvez você vá gostar e queira fazer a mesma coisa que eu tô fazendo. E eu falei, tudo bem, então eu vou pra aí. Passei um pouquinho, fui pra Dubai, conheci, me apaixonei, falei, nossa, é o máximo, eu quero fazer isso. E aí cada fotinho que ela mandava por e-mail, naquela época não dava pra postar nada, ela mandava por e-mail pra gente, eu ficava, nossa, eu quero ir, eu quero ver, quero conhecer. E ela foi me dando dicas sobre a prova da Emirates, para que eu pudesse fazer a prova e tentar entrar e a gente poder voar junto. E aí começou a minha saga para conseguir entrar na Emirates, que levaram longos 3 anos para eu conseguir entrar. Bom que todo mundo saiba disso, porque como a minha história é totalmente diferente da tua, eu não passei por essas coisas, então o seu ânimo, a tua vontade de entrar na Emirates, animem as pessoas também, né? Com certeza, eu acho que é assim, se você quer, tem que realmente focar a cabeça. Não é uma coisa fácil para todo mundo. Não foi fácil para mim, para algumas mas não é para todo mundo. E o mais difícil para mim foi, você não recebe um feedback para saber o que deu errado, como é que eu melhoro. Se você não sabe o que você fez de errado, como que você melhora? Porque se você não passa no inglês, você sabe, eu tenho que estudar inglês, eu vou estudar inglês e eu vou melhorar essa parte. Se não é isso, a primeira etapa, você sai sem saber que você tá saindo, o que aconteceu. E então era muito difícil. Exatamente. Então a minha irmã, ela também reprovou uma vez. Eu reprovei 2. Ela reprovou uma vez. E depois que você não passe, se você só tiver feito, como o assessment é dividido em 2 etapas, tem o primeiro assessment, que você faz no seu assessment day, e depois tem o seu final interview, que é a sua entrevista final, que é a segunda etapa. Se você reprova na primeira parte, na primeira etapa, você tem que esperar 6 meses. Naquela época, você tinha que esperar 6 meses para voltar e tentar de novo. A irmã, ela não passou, foi na parte de inglês.
inglês. Ela sabe falar inglês muito bem, mas ela estava muito nervosa e na parte escrita ela não conseguiu terminar a redação a tempo, porque você faz a prova escrita mais a redação. E ela sabia que ela não ia passar, porque você entrega uma redação com 2 frases, você sabe que provavelmente a sua chance de entrar... E o tópico da redação é gostoso, né? Ah, sempre, é uma delícia. Tudo que você pensa, nossa, peraí que eu tenho que elaborar uma coisa interessante para falar, ainda tem que escrever, e você tá nervosa e o coração tá a mil. Essa parte eu acho que é uma parte que todo mundo que quer entrar tem que se preparar mesmo para fazer. Elabora tópicos diferentes, que estão atuais, e vai tentando escrever, cronometra o seu tempo, porque isso é muito importante. Você perde muito tempo fazendo as suas perguntas, você não consegue fazer a redação a tempo. Então depende de quais são os seus lados fortes. Se você consegue ler rápido e responder rápido, ou se você leva mais tempo escrevendo. Eu sou uma tartaruga para escrever em inglês, eu preciso do meu tempo. Então eu comecei já elaborando e treinando isso em casa antes de fazer a prova. Não da primeira vez, da terceira, mas porque eu aprendi. Apesar de eu ter conseguido terminar minha prova escrita todas as vezes, eu passei essa parte da escrita todas as vezes, cada vez foi um desafio para eu fazer de novo, com certeza. Ela me deu muitas dicas do início também desse assessment day, porque eu me lembro dela falando, vê como você vai se vestir, como você se posiciona em tempo inteiro, até quando você vai no banheiro para retocar o batom, tem gente prestando atenção no que você tá fazendo. É o comportamento em geral que eles estão observando. Exato. É o tempo todo. É o tempo todo, porque às vezes você entra senta na cadeira, é o jeito que você fala, é os trejeitos da mão, é a sua postura, é tudo. E é impressionante porque você pensa, você entra na sala para fazer a dinâmica, e aí você faz a dinâmica e você faz tudo aquilo que você pensou direitinho. Eu vou me comportar assim, vou fazer isso, você faz tudo direitinho. Aí você vai pro lado de fora da sala enquanto eles tomam a decisão se você passou ou não para a segunda parte. Naquele momento que você tá lá fora, você tá conversando com as pessoas que acabaram de fazer, e aí muita gente começa a falar português, muita gente relaxa e não presta mais atenção, e inclusive aquela parte fora da sala, você tá sendo observada, porque ali é o seu natural. É a mesma coisa que você vai se comportar na galley, na cozinha, no avião. É isso, você põe o seu cliente ali quando você tá no corredor servindo o passageiro, e como você se comporta quando você tá só com seus amigos. Eu acho que essas partes são as partes que a gente pensa, vou relaxar agora até a próxima entrada. Não relaxa, não. Fica ali o tempo inteiro pensando, focada no que tá acontecendo, porque eles estão de olho em tudo. Você tem várias etapas naquela primeira fase, né? Que você faz o início, que você se apresenta, que você fala quem você é, apresenta seu colega do lado. Você, claro, tá tentando ali ver se você conseguiu conversar. Eu acho que não era tanto a respeito de tudo que você lembra da pessoa que você perguntou, ou tudo que você tem pra falar de você. Não é nada disso, porque tem vezes que você fala demais é um problema, você fala de menos é um problema. Você tem que tentar ser você mesmo, mas ao mesmo tempo, eu, por exemplo, como dá pra perceber, eu falo muito rápido. Eu tinha que me controlar o tempo inteiro, respira, fala mais devagar, porque ninguém vai te entender o que você tá querendo falar. Bota os seus pensamentos juntos antes de começar a falar. Você repetiu em qual fase? Na primeira? Então, o dia inteiro você faz 3 ou 4 dinâmicas diferentes, né? Atividades diferentes. Você fazia a prova escrita e aí tinha a última dinâmica do dia. E era sempre nessa que eu reprovava. É a dinâmica de grupo, que é sempre um cenário. Eu tive, vamos dizer, um dos cenários que eu me lembro era você tem que tirar um passageiro de dentro do avião e você tem que escolher qual passageiro que tem que sair, porque não tem lugar, o voo tá cheio e existem 10 passageiros. Eles dão uma lista de 10. Um é uma estrela de Hollywood, o outro é um político, o outro é um jogador de futebol, o outro é uma criança, enfim. E aí você, com seu grupo, tem que resolver quem são os passageiros que você vai levar e quem você vai deixar. E eles ficam examinando como que você lida com o grupo, se alguém tomou a liderança, se você não falou muito. E no final você apresenta qual é a decisão que você tomou. São várias historinhas diferentes, mas no final é sempre uma decisão que o grupo tem que chegar em comum acordo. E eu sempre reprovei nesse lugar. E eu ficava indignada, porque eu falava assim, tá, dessa vez eu falei demais. Eu tomei a liderança e talvez não é isso que eles queiram, mas o meu grupo não falava nada, ninguém tinha ideia nenhuma, então eu tinha que falar, porque senão a gente não ia resolver nada. Aí eu falava, tá bom, 6 meses depois eu tentava de novo, eu falava agora, eu vou ficar mais quieta e eu vou prestar mais atenção e participar mais e dar menos ideia. E aí eu reprovava de novo. Eu falava, cara, mas não é possível. Eu ficava muito chateada, todo mundo, claro, fica muito chateada. Eu acabava a entrevista, eu não passava, é horrível, eu chorei todas as vezes. E eu tinha
tinha que ir até São Paulo fazer a entrevista, porque não tinha no Rio, então eu não tinha ficava... no Rio. Não, pois é, eu sou carioca, então eu tinha que pegar um avião, ficar num hotel. Eu ia para um hotel, normalmente eu chegava lá um dia antes, porque eu tinha medo, porque como começa bem cedinho, eu ia um dia antes, dormia num hotel, e aí eu ia pra entrevista, fazia o dia. Você não sabe, se você for passando as etapas, você fica o dia inteiro lá. E às vezes eles marcam a sua entrevista final, se você passar, logo no dia seguinte ou 2 dias depois. Então eu marcava o hotel sem saber, eu vou usar, não vou usar, vou ficar. Quando você não passa, e eles falam, você tem que esperar 6 meses pra tentar de novo, eu me lembro que eu falava assim, não quero mais saber, não vou tentar isso nunca mais, porque não deu certo. Eu tava tão chateada que eu falava, não quero mais saber. Aí passava 2, 3 semanas, um mês, eu falava, tá, talvez eu tente de novo. Aí minha irmã mandava uma fotinho de Moscou, da Austrália, eu falava, eu vou tentar de novo. Aí levava mais 4 meses me preparando tudo de novo e eu tentava de novo. Mas enfim, a minha história foi interessante até quando eu passei. Por quê? Na terceira vez que eu tava fazendo, então vamos acelerar a história, 1 ano e meio pra frente. Né? Foi quando você fez, 1 ano e meio pra frente, eu fiz tudo de novo, Open Day, Assessment Day, e aí... Porque esse daí é interessante, essa história é interessante. Essa é ótima. Eu fiz toda aquela coisa de novo. Todas as atividades, chegou nessa prova de inglês eu fiz, aí chegou a última etapa do dia, a entrevista de grupo, a dinâmica de grupo, e aí você sai, eles te dão um papelzinho, né, escrito, passou ou não passou. Você estava confiante? Eu tava, não, dessa vez eu falei, eu passei. Dessa vez eu fui perfeita, foi tudo ótimo, eu tava calma, eu vou falar a verdade, quando eu fiz pela terceira vez, eu tava num momento diferente da minha vida. Eu tava, na primeira vez, a Emirates ia ter sido aquele momento decisivo. Eu tinha acabado de sair do Fausto, eu tava meio, eu quero fazer alguma outra coisa. Eu precisava daquilo, eu né? precisava, e eu tava assim, e eu não passei, e aí eu tive que achar outros caminhos, e na segunda vez, eu ainda tava tentando começar a minha academia de dança, dando aula e tudo, tava complicado, eu não passei de novo. Na terceira vez, a minha irmã falou, você vai tentar de novo? Eu falei, não. Ela falou, por que não? Eu falei, porque eu tô bem aqui, eu tô bem no Rio, eu finalmente me estabilizei, eu tô bem, eu tô dando aula, eu tenho minhas alunas, tá tudo indo tão bem, eu não sei se eu quero agora. E ela ficou um tempão conversando, poxa, vem, ia ser tão legal você morando comigo. E a minha mentalidade na prova tava diferente. Eu tava pensando, se eu passar, poxa, que legal. Não. Mas se eu não passar, eu tô tão bem aqui agora também, que a minha vida tá boa. Foi bem diferente das 2 vezes que eu tava precisando. Você tava calma. E esse é o problema de todo mundo, porque as pessoas querem muito passar na Emirates e acabam cometendo o erro aí, porque elas não são elas estão muito nervosas. Só que é um problema para as pessoas se controlarem, né? Então é muito psicológico isso. É muito difícil você falar para alguém que quer muito entrar na Emirates que talvez isso vá te prejudicar, porque você fala, tanta gente que veio fazer a prova e eu escutava isso, que falava, ontem eu tava na balada, imagina, eu tô ótima, se eu passar, passei, se eu não passar, não tô nem aí. E eu me preparei 4 meses, horrores, estudando, fazendo tudo, e aí aquela pessoa passava e eu ia pra casa, eu ficava arrasada, eu falava, cara, isso não é justo, eu me preparei tanto, eu estudei tanto pra estar aqui, eu fiz tanto, e essa pessoa que acabou de falar pra mim que tava na balada até 4 da manhã e chegou aqui às 7, mas é porque... eu também nunca me preparei, né, eu não me preparei. Pois é, eu acho que às vezes é difícil, mas às vezes é melhor você não saber tanto, porque quando você sabe tudo que vai acontecer, e eu sabia, porque minha irmã tinha passado por isso 2 vezes, e ela me falou todos os detalhes, e eu sabia cada dinâmica como ia ser, cada detalhe, você começa já a pensar antes do tempo e você acaba não respondendo naturalmente no momento que as coisas acontecem, e é isso que eles querem ver também. Eu acho que se preparar para a entrevista final é importante, você saber conversar, você saber falar, você pensar em ideias e possibilidades, como qualquer entrevista que você vai fazer, é importante. Essa fase de grupo é difícil, porque você não sabe como as pessoas vão reagir do seu lado. Não. Mas quando eu fiz essa terceira vez que eu te conheci, eu saí dessa entrevista, da última dinâmica, e eles me deram aquele papelzinho que diz passou ou não passou. Você vai pro hall e abre o papelzinho, né? Quando eu cheguei no hall, que eu abri o papel, disse, você não passou. Falei, não acredito. De novo, no mesmo lugar, eu não passei. Então não passei, que pena, tchau. Eu tava no mesmo hotel, eu tava hospedada no mesmo hotel que estava acontecendo o Assessment Day. Então, eu peguei o elevador, subi, falei, vou tomar banho e vou pro aeroporto e voltar pro Rio. Aí eu tô tomando banho, meu telefone tá tocando e eu falei, não quero falar com ninguém, porque eu tava meio chateada. O telefone do quarto começou a tocar e eu tomando meu banho, saí. Eu me lembro, assim, são detalhes básicos, mas que no dia eu entrei no chuveiro, eu não tirei nem minha maquiagem. Então, eu tava com a maquiagem toda escorrida no rosto, tinha acabado de lavar o cabelo. E aí, o telefone tocando, eu saí do banho, peguei o telefone
telefone é minha mãe. Onde você tá? Como assim, onde eu tô? Tô no quarto, não passei de novo e eu tô trocando de roupa. Por quê? Aí ela falou, Francine, alguém tá ligando pra cá falando em inglês e eles estão atrás de você. E eu acho que é Emirates. Eu falei, como assim alguém tá atrás de mim? Ela falou, não sei. Eles ligaram pro seu telefone e pega seu telefone. Aí eu peguei meu telefone e tinha um monte de chamada não atendida e umas mensagens. Quando eu comecei a escutar a mensagem, tava dizendo, desculpa, a gente entregou o papel errado. Você passou e a gente precisa de você aqui pra continuar a próxima etapa. Nossa, eu gelei. Porque nisso já tinha se passado um tempão. E eu falei, pronto, agora eu não tô pronta, eu tô toda descabelada, meu cabelo molhado, minha maquiagem toda escorrida. E aí eu liguei pra quem tava organizando o Assessment Day e falei, olha, sou eu, Francine. E ela, quem? Eu falei, a candidata número 21, porque a gente tem os números, né? A gente tá tentando achar você, infelizmente teve uma confusão e a gente entregou o papel errado pra você, a gente precisa que você volte pra continuar o dia. Eu falei, olha, eu tava no chuveiro, eu não tô com cabelo, nem tô com maquiagem. Ela, não, desce do jeito que você tiver, só tem mais uma etapa pra acabar, é rapidinho, é mais os seus dados pessoais e tudo. Então, desce, bota uma roupa e desce. Aí eu falei, tá. Botei meu cabelo num rabo de cavalo, coloquei a roupa correndo e eu lindamente saí do quarto sem meu sapato. Eu tava literalmente descalça. Saí do quarto sem meu sapato. Eu tava literalmente descalça. Não, sério, parece piada. E aí eu falei, cara, vou voltar pro quarto, botar meu sapato, obviamente, descer de novo. Eu percebi que eu não trouxe a chave. Aí eu fiquei trancada do lado de fora. Aí eu fui, peguei e saí. Falei, eu tenho que descer na recepção, pegar uma chave, botar um sapato e voltar correndo. E nisso, resumindo a história toda, eu cheguei lá embaixo na recepção sem meu sapato. E eu dou de cara com quem? Com a moça que tava fazendo o assessment. Aí ela olhou pra mim assim, de cima a baixo. Aí eu falei, oi, eu sou a candidata número 21. Aí ela falou, você não tem sapato. Eu falei, pois é, eu me tranquei fora do quarto, sem querer a porta bateu e eu preciso subir pegar um sapato. Ela falou, tá bom, a gente tá ali na sala do lado, quando você estiver pronta você volta. Aí eu falei, pronto, agora eu não passei, imagina, chega toda descabelada, sem sapato. Subi, fui até de escada. Fui de escada pra chegar mais rápido, porque a fila do elevador tava grande. Peguei meu sapato, desci, entrei na sala, terminei a última parte, preenchi tudo. E aí ela falou, você passou pra fase final, que era Final Interview. Mas infelizmente a gente não pode marcar daqui a 2 dias, porque a gente não conseguiu reservar o tempo suficiente. Tem que ser daqui a 2 semanas. Então eu voltei pra casa e me preparei nessas 2 semanas pra fazer a Final Interview, que foi quando eu voltei pra São Paulo. E sim, na entrevista da Final Interview, eu tinha me preparado, porque eu tinha uma ideia que, como outras entrevistas que eu já tinha feito antes para outros empregos, sempre tem aqueles tipos de pergunta: o que é o seu lado forte? Quais são os seus lados fracos? Passa um exemplo que você já tenha passado de uma situação que não tenha ido muito bem, como que você se recuperou. Você já teve que dizer não para um cliente? Porque eu trabalhava em loja antes e eu usei esses exemplos. Então, ela falou, já teve que dizer não a um cliente. Como que foi? Esse tipo de pergunta. Então, eu criei uma listinha na minha cabeça de vários exemplos que eu podia usar, dependendo de que tipo de pergunta eu fosse receber, para eu saber quais são histórias que eu poderia falar que contariam o melhor lado meu, que é um lado de coringa, assim, que a Emirates talvez fosse querer usar ou gostasse. E foi isso. E aí a gente fez a entrevista e eu e você, a gente ficou em contato, porque vem aquela longa espera da Golden Call, e foi uma longa espera para mim e para você. Foi. Porque todo mundo... 3 meses? 3 meses, Lê. Né? Todo mundo recebendo notícias da passou, não passou, e eu e você lá. E aí, você recebeu alguma coisa? Você, nada. Eu falei, nem eu. E aí, recebeu alguma coisa? Não. E aí eu fiquei muito nervosa, porque a Emirates anunciou, não sei se você lembra, ela anunciou um novo Assessment Day, e a gente ainda não tinha resposta, nem eu e você. E eu falava, gente, esqueceram da gente. Não é possível. Como assim vão fazer um Assessment Day para contratar gente nova? Não, o pior pra mim foi eles ligarem pra você e não pra mim. Eu ainda fiquei esperando mais 15 dias. Eu acho que foi mais uma semana. Foi muito difícil, porque a gente sabia já, literalmente, todo mundo daquele grupo, quem tinha passado e quem não tinha. E aí teve uma pausa enorme entre quem passou e quem não passou, e eu e você, por algum motivo. E o pior é que eu ficava no telefone do celular o tempo inteiro, e uma das vezes eles me ligaram, e eu falei, graças a Deus, eu vi um número, eu falei, é isso, é a ligação que eu tô esperando, porque quando é não, é um e-mail, né? E quando te ligam, você já pensa, passei. Aí eu recebi aquela ligação, falei, nossa, é isso, já atendi toda alegre, sorridente, Eu lembro disso, mas e aí eles... uma coisa qualquer, uma informação, né? Ai, Lia, eles viraram pra mim e falaram, você tem tatuagem? Falei, isso mesmo, também ligaram pra mim.
Falei, tenho, mas eu já te escrevi qual é a minha tatuagem. Quando no dia da entrevista eu já tinha falado, a gente precisa só de que você responda aí algumas perguntas. Eu falei, ai meu Deus, ainda não é isso. Mas aí pelo menos eu pensei, não esqueceram de mim, o que é bom. E aí eles fizeram a ligação, eu recebi de tarde, eu tava na minha casa, me ligaram umas 3 ou 4 horas da tarde, no horário do Rio. E aí foi a ligação dizendo que eu tinha que vir em fevereiro. Eu entrei dia 15 de fevereiro. Que dia que você entrou? 1 de março, foi 15 dias. Foram 15 dias depois, exatamente, que eu ia fazer a prova, que eu ia vir pro grupo do dia 15 de fevereiro. E aí foi isso. Quando eu cheguei, minha irmã já estava morando lá há 3 anos. E a gente entrou logo depois da crise que teve em 2008 no mundo também, né? Então, quando aquela crise aconteceu, muitas coisas meio que pararam na Emirates em relação a promover os funcionários, upgrade. Então, a minha irmã estava na classe executiva na época, já tinha um tempo. Quando a gente entrou, pelo menos eu senti muito isso, porque a gente estava naquela animação de acabamos de entrar na Emirates e a gente vai para um destino novo e super animado, e aí você falava para a tripulação, e aí, vamos para Londres, vamos para a cidade? E elas falavam, não, como assim não? Eu já fui para Londres várias vezes, a gente pega Londres toda hora e ninguém queria ir, porque é 1 hora de trem para chegar lá, e eu ficava assim... Caro, né? Não é barato também. Não é. E aí eu falava, então tá bom. Aí eu falava com a minha irmã, ninguém quer sair. Ela falava, Fran, porque as pessoas já fizeram esses destinos várias vezes e agora elas querem fazer outras coisas que você gosta de fazer, não é mais a primeira vez. E eu sempre sentia que eu era uma das únicas comissárias que era a primeira vez indo para algum lugar, porque a Emirates veio desse break que tinha parado por 3 anos. Então os destinos novos já não eram mais novos para essas pessoas, né? Então demorou um tempo e aí quando a gente entrou, as coisas foram muito rápido. E aí foi legal, porque a gente... Foi muito rápido. E aí tinha gente nova entrando toda hora e aí era bacana, porque você tinha um grupo. Você tinha um grupo de gente para ir com você, era bem legal, assim. Então, isso aconteceu depois de uns 6, 7 meses, que as coisas começaram a crescer mais rápido. Não, a gente saiu em Dhaka. Não, linda, porque era eu e você, as duas que não conheciam Dhaka. Vamos sair! Nossa, eu tive vários momentos desses que eu fiquei super animada de ir para lugares que eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo na minha vida. Que ninguém queria ir, eu falava, não, mas vamos, por que não? Depois você descobre por que não. Mas é interessante, assim, mesmo nesses lugares. E foi isso. Deixa eu te perguntar uma coisa antes. Como você aprendeu inglês para chegar na Emirates? Uma das minhas irmãs morou um tempo nos Estados Unidos e a gente ia visitar umas 2, 3 vezes por ano quando eu tinha uns 10 até os 13 anos. Então, eu escutei e fui exposta a muita literatura, vídeo, viagem em inglês, o que ajudou bastante. O Brasil tem esse lado que muita coisa que a gente usa, tudo tem nomes em inglês e vídeos, filme que você assiste, né, legendado, não é tanto dublado. Então, ajuda você a se expor. Eu acho que é totalmente contrário. Eu acho que o Brasil é tudo dublado. Nossa, eu não sei. Eu sempre achei... Eu achava, pelo menos no Rio, eu achava que é muito americanizado as coisas. Tipo, até rua famosa ali na Avenida das Américas, onde tem os shoppings. O nome do shopping é New York City Center. Eu tô no meio do Rio de Janeiro e o nome do shopping é New York City Center com a Estátua da Liberdade. Sabe? Umas coisas assim que você fala, tá bom, né? Talvez coloque o Cristo aqui, fala Rio de Janeiro Shopping Center, alguma coisa. Mas, enfim, eu achava muito americanizado. Mas, além disso, eu fiz, se eu não me engano, 1 ano na Wizard, que é um curso de inglês, mais para conversação, porque eu queria ter certeza que o meu inglês não tivesse tanto o português carregado por trás, né? Porque a gente, uma coisa é aprender, outra coisa é botar o sotaque que a gente tem, né? Falando inglês. Então, eu fiz 1 ano de conversação num cursinho de inglês. Foi assim que eu aprendi. E aí, quando a minha irmã entrou, ela meio que foi me dizendo também o que era que eu precisava trabalhar e escrever e lidar para a prova e para trabalhar na Emirates mesmo também. E quando eu fui para Dubai, deu para ver. Eu estava fazendo um curso com um professor particular, né? A minha irmã fez com um professor particular. O professor que eu tinha, ele era americano, ele era do Brooklyn, então ele não falava português, o que pra mim era bom, porque força você a ter uma exposição ao idioma mesmo, assim, sem ser um brasileiro te ensinando, né? Então foi bacana pra mim. Eu também fiz umas aulinhas, eu lembro que eu acho que eu fiz 1 ou 2 aulinhas de conversação perto das entrevistas da Emirates pra praticar, né? Eu acho que é importante, eu acho que é uma ideia bacana. Né? Bom, então depois que você entrou
na Emirates. A parte do treinamento, muita gente perguntou, o que você achou mais difícil? Eu lembro que você estudava que nem uma louca, eu não estudava assim tanto. Eu estudava, mas eu lembro que você estudava. Eu sou meia CDF, assim, com essas coisas. Eu sou meio neurótica com isso. Então, eu estudava muito, realmente. Eu chegava em casa do treinamento, eu sentava e eu estudava aquele manual vermelho de ponta cabeça para me preparar para a prova do dia seguinte. E, enfim, eu acho que aquelas 5 semanas de treinamento, o difícil foi... É muita prova uma atrás da outra, é muita informação para você receber. Você agora tá estudando num idioma diferente. Também você não fez curso de comunitária, né? Eu fiz. Você não fez, né? Eu Você fiz. Fez curso de comunitária? Fiz. Então, eu acho que pra gente era um pouco mais fácil. Eu acho que teria sido se eu talvez tivesse terminado o meu curso. Mas eu não terminei meu curso de comissária. Mas eu fiz. Mas eu não cheguei até o final. Mas, da mesma forma, eu acho que talvez, sim, tivesse sido mais fácil se eu tivesse feito até o final. Mas eu acho que o mais difícil pra mim era o cansaço. Era lidar com o cansaço depois de 1, 2 semanas. Porque eu exijo muito de mim. Então, era difícil eu ficar relaxada e descansando. Eu chegava e eu ia estudar de novo. E aí eu dormia, acordava, já fazia aquilo tudo de novo. E quando eu me mudei pra Emirates, eu fui alocada uma acomodação que não foi muito positivo pra mim quando eu cheguei. Eu ia na sua acomodação, eu adorava. Não, o meu prédio era maravilhoso. Né? Exatamente. Eu lembro. O meu prédio era maravilhoso. Porque, peraí, eu fiz um vídeo falando sobre acomodação, que a gente não escolhe onde a gente vai ser alocado, ou com quem você vai morar e etc. Que eu caí com uma brasileira, mas numa localização péssima. E você caiu numa localização maravilhosa, um prédio ótimo, mas maravilhoso. Péssima. 2. Eu tinha 2 flatmates. Foi muito difícil, porque eu me lembro quando eu abri a porta de casa. Imagina, você acabou de se mudar, tá nesse país, tudo novo. Eu sei que a minha irmã tava lá, mas ela morava num bairro bem mais distante. E eu quase não vi minha irmã no primeiro ano, porque as escalas não combinavam, nada disso. Mas, enfim, eu entrei em casa. Eu me lembro, eu tava segurando minhas 2 malas ainda. Eu abri a porta de casa. Assim que eu pisei em casa, a minha flatmate falou: "Oi, meu nome é esse. Bem-vindo à casa. Essas são as regras da casa, tá aqui na geladeira." Eu ainda tava segurando minha mala, não tinha nem soltado as malas ainda. Regras da casa que ela fez, que não é que ela fez. Não, exato. Que ela fez. Essas são as regras da casa, tá ali na geladeira, a gente separou esse espaço pra você na cozinha, e não sei o quê. E a apresentação durou, sei lá, 10 minutos, em que ela falou o tempo inteiro, eu não consegui falar nada, eu não falei nem meu nome, e ela falou tudo que ela tinha pra falar, e ela acabou. Eu falei, ok. Falei meu nome, fui pro meu quarto e acabou. Foi meio que um susto pra mim, porque é bem diferente da gente, essa população do Brasil, é muito amigo. Me levou pro Sheikh Zayed pra comer um kebab. Não, a minha não. Então essa foi a parte 1 do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam com gostinho pra saber mais do parte 2. Semana que vem é a parte 2. Espero vocês lá, um beijo e até semana que vem. Tchau!